E as pessoas falam, mas por que bate palma na igreja? Por um motivo que ele é o homenageado. E o Salmo 47 manda isso: aplaudir com as mãos todos os povos. Então está bem claro que nós devemos aplaudir o nosso Rei, o nosso Salvador, aquele que se interessa pelo nosso bem-estar. Às vezes nós não estamos nem aí, estamos caminhando para problemas sérios no futuro, mas ele vem com a palavra, nos acorda, nos revela a bênção e nós passamos a ser pessoas abençoadas. Hoje é um dia desses, em que você veio para poder ouvir a palavra, aprender e sair daqui com a bênção de Deus. Eu quero que você saia em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos ver o que aconteceu no culto anterior, só um pouquinho assim, para alegrar o nosso coração, porque esse culto é a continuação e Deus também vai abençoar. Então, maestro, por favor. Eu quebrei essa mão na última vez que, antes da pandemia, tá? Tava tendo perto do Campo de Marte. Isso, 2019. E eu vim, eu tava com gesso na mão. Esse gesso tava já estrangulando quase que o braço, porque tava inchando e eu não podia mexer e eu precisava cuidar da minha mãe, de levantar, de dar banho. Eu falei, Senhor, me cura. Mas eu não acreditava, na verdade, não acreditava do que precisava, não acreditava. Na hora da bênção, meu gesso caiu. E aí eu falei com o Senhor. O Senhor falou assim, volta com gesso no médico. Não é nem para você, o médico precisa saber de uma coisa. Eu não sei o que é, mas ele vai saber. Na segunda-feira, ele tirou o novo raio-x. Eu falei, Senhor, não lembra de mim? Ele falou, você lembra, você chegou aqui, você já decidiu pela operação? Eu falei, não posso operar. Porque eu tenho minha mãe, são 8 meses de fisioterapia. Ele falou assim, tira a radiografia, você vai ver que tá tudo quebrado. Eu falei assim, tá tudo quebrado, mas olha aqui, eu tô curada. Ele falou assim, mas como? Isso não existe. Eu falei assim, não foi o senhor que disse que tá todo quebrado e continua quebrado? Eu falei, lá me mandaram vir para o mesmo médico que me atendeu e que o senhor saberia o porquê. Ele falou, esquisito, a minha mulher tá com câncer, ela tá em metástase, tá morrendo e ela vê a televisão e pede para eu levá-la. E eu nunca levo, eu desligo a televisão porque eu falo, é bobeira, eu sou médico, eu sei que você não tem salvação. E ela fala assim, eu quero ser batizada, por favor. E ele desligava e não levava. Naquele dia, ele levou. Eu sei disso agora, porque eu voltei esses dias, porque eu caí de novo. Eu voltei, o médico falou assim, obrigada que você voltou. Eu falei, senhor, me lembra de mim? Ele falou assim, lógico que eu lembro, você mudou minha vida. Porque você trouxe a salvação para minha mulher. Ela continuou com a bolsa de colostomia, mas ela disse que agora a bolsa é para ela lembrar da bênção de Deus, porque todo o resto do organismo sarou. E eu voltei, eu entrei para a igreja, acreditei na salvação que eu não acreditava. Que bonito, super lindo, hein? Então assim, e a minha mão voltou a ser boa também. Maravilhoso. Ele falou assim, agora Deus tem que falar para você. Eu falei, para mim? Ele também falou, ele está pregando para você agora. Aí ele falou assim, o que ele tem que falar? Eu falei assim, eu vou chamar outro médico. Aí chamou o médico do lado. Aí ele falou assim, o que você está vendo nesse raio-x? Ele falou assim, ela fez uma cirurgia, tá vendo aqui, né? Tem uma prótese na mão. Ele falou assim, tudo bem. Então você concorda comigo na minha meu diagnóstico? Ele falou assim, sim. Ela, nossa, tá recuperando bem, já tá na fisioterapia há quanto tempo, né? Ele falou assim, não, depois eu falo com você, muito obrigado, tá? Eu falei, não tava tudo quebrado? Eu mexendo, mas tudo quebrado? Ele falou assim, olha aqui por que eu chamei. O meu raio-x tava como se tivesse, ele falou assim, se fosse de plástico, vamos imaginar um plástico, uma luz forte que bateu
e deixou em formato de uma prótese, só que articulada e normal. Você não fez cirurgia? Eu não fiz cirurgia nenhuma. Quer dizer, Jesus fez. Jesus Glória fez. a Deus. E ele quis mostrar para mim também. Entendi, glória a Deus. Entendeu? Bonito, né, pessoal? Esse é o nosso Deus. Coisa linda, hein, pessoal? Nosso Pai é perfeito. Eu comecei no culto anterior fazendo o estudo do Salmo 89. E eu parei no versículo de número 5. Esse salmo foi escrito por Etan, que era um dos levitas de Davi. Isso há 3.000 e poucos anos atrás. Não sabemos exatamente. Fala 3.000, mas teve um pouquinho mais, alguns anos a mais. O exato não sabemos. E ele aqui diz o seguinte, no versículo 5: e os céus louvarão as tuas maravilhas. Quer dizer, o poder celestial, que Deus deu a eles a habilidade de entrar e fazer, segundo a sua direção, a obra, louva a Deus por causa das maravilhas. Em outras palavras, o poder de Deus, que são os anjos do Senhor, tem prazer de executar o bem em nós. Então eu vou pedir a eles, você vai pecar? Jesus falou, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus. É Ele que controla tudo e tem capacidade. Mas missionário, como é que Ele opera em todo mundo? O nosso Deus, diz a Bíblia, que Ele sabe tudo que eu pensei desde o dia que eu nasci até agora e sabe de você. Ele olha para mim e sabe exatamente quantas vezes eu pensei coisas negativas, pensei coisas que não prestavam e quantas vezes eu pensei sobre a palavra dele. Tomara que eu e você passemos agora a ter juízo e só pensar aquilo que é bom. Porque a Bíblia diz, tudo que é útil, tudo que é bom, nisso pensai. Nós não podemos pensar, a situação está difícil, mas se Deus colocou alguém na sua vida para você ajudar, não põe a palavra negativa nele, então vamos ajudar. Vamos ver o que Deus vai falar conosco aqui, vamos crer que Deus vai fazer a obra. Por isso é importante você vir à igreja, quer esteja nevando, que aqui nunca nevou, não é tão frio desse jeito, e eu já peguei um dia 14 abaixo de zero, sensação de 44, 43 ou 44. Na minha cabeça diz que é 44, mas talvez seja 43, tanto faz, se é um pouquinho a mais. E aprendi uma coisa também, alguém me explicou, depois de 15 graus negativo, para você é a mesma coisa. Só a máquina que sabe se é 20 graus, 25, se é tal. Então, a gente chega no máximo para poder sentir e dizer, tá? Para nós, depois de 15 graus, é tudo frio. Continuando aqui agora. Os céus louvarão as tuas maravilhas. Então ficam felizes. Quando você crê e Deus vai fazer a maravilha, eles vão dizer, Deus, obrigado, Pai. O Senhor nos usou. Deus quer que você esteja sempre na presença dEle para Ele usar o poder que Ele tem, quantos anjos forem, para fazer a obra na sua vida. Quem é que fez a obra ali, nessa reunião que nós fizemos no Campo de Marte em 2019? Foi o poder de Deus. A mulher está inchada, não está aguentando, parece que o braço dela vai explodir, porque puseram gesso antes da hora, naturalmente, né? Não sei porquê. E tem casos que incha a mesma coisa ali. E ela vai lá, deu um pouquinho, o gesso está mole. Não tem nada. Mas alguém fez a obra, alguém usou ali para poder fazer o osso fundir. E graças a Deus que isso fez. Deixa eu lhe contar um caso, que esse é um dos casos mais importantes do meu ministério. Eu estou saindo e na década de 70, do Cine Piedade no Rio, ali uma multidão ali, mas uma coisa estava hiperlotado. Estou chegando para o Cine Piedade. Aí o pessoal chegou assim, missionário, por favor, vem aqui nesse carro aqui, porque a nossa familiar, ela está com um problema seríssimo, nós não podemos levar ali dentro. Eu falei, por quê? Ele disse, porque apodreceu a carne dela, está fedendo muito, ninguém vai ficar na reunião e está superlotado. Família inteligente, então eu levava lá dentro, mas aí eu fui, tá bom, eu fui. Quando eu cheguei, eles abriram a porta, ela estava deitada,
e estava enrolada assim um lençol aqui e ali, eu tive que ficar entre ela para orar, mas eu falei, Jesus, coitado do médico que trata de alguns doentes, que eu não estava aguentando ali, mas parecia que eu ia ter um caso ali. Aí eu falei, tá bom, eu vou orar com você agora, pus a mão na cabeça, orei, repreendi o mal e fui embora. O médico tinha falado com eles, com a família, que no sábado iria amputar a perna à altura da virilha. A moça de 18 anos, 22. Aí, não faça isso, doutor. Nós vamos levar lá no missionário Soares para ele poder orar, para Deus poder abençoar. Vocês podem perder, está dando gangrena. Não tem jeito, eu tenho que cortar. Doutor, Deus vai tomar conta, por favor, não corta. Aí ele permitiu que levasse lá. Depois levaram para o hospital. Segunda-feira ele chegou, traga a moça aqui, tudo preparado, anestesista e tudo. Quando chegou, ele foi tirando as ataduras. Estava tudo rosado. Ele disse, não tem mais nada a fazer, cortar a perna, coisa nenhuma. Aí disse para a família, o que aconteceu? Não falamos com o senhor que ia acontecer isso? Olha, vocês têm dinheiro? Pega o jornal O Globo, o jornal em São Paulo era o Estadão, pega o Paris Le Monde, New York Times, e compra a primeira página e põe essa foto e conta o que aconteceu. Porque o mundo precisa saber um negócio desse. Eu estou pronto. Mas aí ele teve uma surpresa. Mas vamos tirar. Por que aconteceu? Ela estava andando na calçada, um carro subiu e imprensou ela contra a parede. E quebrou aqui. Aí, depois apodreceu tudo isso. Coisa de demônio. Negócio sério. Ele disse, o mais impressionante, vocês não sabem. Quando quebra o osso, eu pensava até que quando eu comecei a tratar, que eu teria que tirar para fazer enxerto, senão a perna ia ficar menor, porque essa parte aqui moeu. Então, o que acontece? Quando eu coloco aqui uma parte aqui fica um calo, aqui fica outro calo. Como Deus fez a obra, tinha que ter um calo aqui. Parece que não aconteceu nada, só que eu tenho a radiografia. Tudo esmiuçado aqui, não tem de colocar, e agora sem nada mais. Isso é a obra de Deus. Eu estou pregando em Campinas, contei esse caso. Uma mulher levantou a mão assim, posso falar? Eu falei, pode. O que o senhor quer falar? Eu sou tia dela. Diga para o pessoal, só uma palavra. Verdade ou mentira que eu falei? Verdade. Aí o pessoal louvou a Deus. Esse Deus que nós temos que ter, porque os anjos estão esperando que nós criamos para fazer obra. Uma missionária, eu peço, não sabe que você está fraco, tem alguma coisa impedindo Deus de operar. Vamos parar um pouquinho e perguntar, Deus, o que eu tenho que fazer? Eu vou me consertar. E Deus então vai poder operar, porque tem coisas que impedem Ele de operar. Os céus louvarão as tuas maravilhas. Eles não ficam bravos, tem que fazer essa obra. Não, eles estão querendo fazer obra. E a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Ela será louvada, a fidelidade. Qual é a Assembleia dos Santos? Aqui. Quando você vê Deus fazer uma obra, você diz, eu vi um milagre hoje, Deus seja louvado. Deus quer fazer coisas grandes em nosso meio. Vamos permitir. Você é um empresário, Deus quer que você cresça muito mais. Para quê? Porque você tem condições de dar emprego a mais pessoas. Quando você traz o seu dízimo, a gente tem condições de pagar despesas de evangelização lá na Ásia, na África, na Europa, no meio dos índios, por toda parte. Televisão está sendo um canal que, graças a Deus, está atingindo milhares de pessoas com a verdade. E bendito seja Deus que nós estamos trabalhando direitinho, segundo a direção dEle. Aí diz assim o versículo 6, pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Não tem, Ele é único. No mundo espiritual, o céu aqui é mundo espiritual. Mas tem muitos deuses. Não tem, é mentira. São demônios que passam de deuses. Quando você ora em nome de Jesus, eles manifestam e dão a identidade deles. E que mais que diz aqui? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Quem são os poderosos? São os nossos pais espirituais. Você é Moisés, é Josué, é Elias, Eliseu, Davi, estou falando só dos maiores, porque deles nós recebemos a herança. Tudo que eles conseguiram com Deus é para nós.
Quando você vê que Deus falou, Josué, não temas, através de Isaías, ele falou isso, aí você não temas porque eu sou contigo, não te assombro que eu sou o teu Deus. Ele está falando com a sua pessoa. Quando ele falou com Josué, ninguém se susterá diante de ti, Josué. Irmão, não tem força maligna que vai ficar em pé diante de você, usando o nome de Jesus. Você tem que aprender mais um pouco, você tem que se envolver, tem que ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser uma pessoa convertida, uma pessoa que os outros vão dizer, é fanática. Não somos fanáticos, nós somos pessoas que conhecemos a verdade e queremos que todo mundo conheça, porque a tristeza será no dia que Cristo vier. Os que não estiverem salvos irão para a perdição eterna, nunca vão sair do lago de fogo e enxofre, que vai ficar por toda a eternidade lá queimando, onde o diabo vai ser atormentado. Deus não quer lançar uma pessoa sequer, seja hoje bandido, seja hoje adulto, seja hoje ladrão. Deus quer recuperar essa pessoa para levá-la para o céu. Ele perdoa todo o pecado. Nós estamos no tempo da graça, a graça é de graça tudo, ninguém paga nada e graças a Deus por isso, amém? Vamos ver agora o que aconteceu em Londrina, quando eu estive lá no dia 4 de maio, a igreja estava hiperlotada e Deus operou. Maestro, por favor. Pegamos a estrada com destino a Londrina, no Paraná. O missionário R.R. Soares ministra de forma edificante aos irmãos presentes que escolheram estar na presença do Pai. Deus nos trouxe ao mundo, aqui, à luz, com um propósito. Se o Senhor Deus ver em você, como Ele está vendo, e investir em você, e você crer, você vai conseguir completar a alegria de Deus. A obra de Deus começou na vida dessas irmãs, que agora caminham como garotinhas para a glória de Deus. A senhora baixou? Baixei até... Vou mandar mais rápido aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vem andando. Tá melhor. Vem cá. Olha como é que Deus é bom. Você tá melhor? Melhor. Então agora vira para lá. Nós vamos passar uma corrida aqui agora. Vamos lá, vamos ver quem corre mais rápido. Vamos ver, vamos. Bora, amor. Para de medo, irmã. Para de medo, irmã. Vamos embora. Só não conseguiria, mas conseguiu? Consegui. Então vamos mais rápido agora. Isso, vamos. Tudo é medo. Vai tirando o medo fora. Vai tirando o medo fora. Isso. Até onde a senhora podia baixar antes da oração? Eu podia baixar. Só aí. E agora? Onde a senhora pode abaixar? Ó. Osteoporose. Faz muito tempo, né? Como é que a senhora andava? Assim, que nem com vergonha, mas comecei com Deus. Não, abaixa a perna da bermuda aí. Isso. Agora anda normal. Vem cá, traz ela aqui em cima. Agora vamos mandar normal. Vem andando. Pode andando. A unção está sobre a senhora. A osteoporose não aguenta unção. Vamos mandar forte agora, bem rápido agora, bem rápido. Vamos lá, bem rápido. Vem, isso, vem andando aí, bem rápido. O que a senhora me diz? Está melhor? Bem melhor. Bem melhor. Não vou mentir, estou sentindo bem melhor. Então, já está correndo bonito. Agora estica mais. Eu estou aqui, se for cair eu te seguro. Isso. Vamos agora, bem rápido agora. Vamos andar bem rápido, vamos andar. Isso, pode andar. Ó, já está andando melhor, tá vendo, pessoal? Ainda vai contando aí, Deus abençoe. Essa senhora conta como sofria com as dores no joelho. O que tinha no joelho? Eu caí em 2017. E agora? Agora sentiu aquele fogo, que eu já fui curado com o senhor, eu já expliquei da minha mão. Assim, ó. A mão dela também está igual a da outra parte. Fazer isso aqui, ó. E nem podia me levantar, e agora, ó. Graças a Deus, palmas para Jesus, glória a Deus. Não aguento nem andar, sabe, à noite assim, dentro de casa, eu digo que eu não aguento nem andar. Traz ela aqui em cima. Vem andar comigo aqui agora. Essa última eu vou andar agora aqui. Estava dura, agora não vai ficar mais não. Vamos andando bem rápido aqui, agora você vai vir bem rápido. Menina, você está quase igual a mim já. Vambora.
Essa menina de Jesus, olha aí, pessoal. Olha só. Agora vamos correr. Eu quero ver a morena correndo agora. Vamos lá, vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo, vamos correndo. Isso. Que Deus continue abençoando o povo de Londrina. E abençoe todos vocês também. Irmãos, no culto anterior eu estava falando de Efésios 2, cheguei no versículo 10, onde eu quero fazer um estudo com você, porque eu não quero que você perca essa revelação. Ali fala que nós fomos vivificados com Cristo, nós ressuscitamos com Ele e fomos assentados nas regiões celestiais nele. E por que o poder de Deus opera quando Ele fala? Porque quando nós estamos firmes com Cristo, aceitamos Ele na nossa vida e cremos que Ele pagou o preço, acontece um fenômeno em nós que você precisa saber que está à sua disposição. Principalmente você que ainda não decidiu a ser realmente um seguidor de Jesus. Está perdendo tempo, porque se você morrer do jeito que você está, você vai para o lago de fogo e enxofre. Você ainda não está recuperado. Não que você seja uma pessoa má, é que no pecado que Adão cometeu, toda a humanidade não tinha ninguém no mundo, era Adão e Eva. Então, quando ele pecou, ele foi desligado de Deus. Os filhos que nasceram depois, que uns deles foram os nossos pais, tiveram 2, um deles morreu sem ter casado, que era Caim e Abel. O Abel morreu, Caim matou. Aí depois veio 7, e depois veio filhos e filhas. Adão teve centenas de anos e só era produção todo ano lá, que tinha que encher a terra. E eles casavam entre si, depois foi mudando isso e tal. Mas eles eram, assim, os primeiros, vieram fortes mesmo. Cada um deles ali, o Matusalém, viveu 969 anos, porque era criação de Deus. A maioria estava ali um pouquinho menos ali, mas não teve mais, que a Bíblia não registra, do que ele. Aí o que fez Jesus? Jesus veio para pagar o nosso preço. Ele foi à cruz, morreu 2 vezes. Primeiro espiritual, foi separado de Deus. Segundo, morte física, coração parou. Ele rendeu o espírito, coração parou. E ele então foi sepultado o corpo. Mas o espírito desceu ao inferno. O espírito do homem é da mesma essência do espírito de Deus. Então desceu lá para derrotar o diabo, vencer. Ele puxou tudo que o diabo tinha, despiu o diabo da autoridade que ele tinha para nos fazer sofrer. Hoje, quando ele coloca uma doença em você, é uma coisa simples de ser curado. Você tem que estar com Deus, enquanto uma pessoa que está com Deus, oram e tudo que os dois concordarem aqui na terra será feito no céu. Nós estamos aqui para concordar com você hoje. Vai pegando essa palavra, principalmente você que está com mal chamado incurável aí. Aí por que acontece isso? Por causa do versículo 10. Porque somos feitura sua. Quer dizer, primeiro Deus fez o homem do pó da terra, mas depois Ele fez uma obra de recriação. E Jesus diz que quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, vai ficar separado. Nós somos feituras de Cristo. Então, na hora que nós cremos no Senhor Jesus, o poder de Deus opera. Aí diz aqui, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos recriados, no caso, em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. O nosso espírito foi recriado, é recriado, já está recriado de toda a humanidade, mas não vale até que a pessoa conscientemente entenda o que é o Evangelho, que significa boa notícia, a crer nessa boa notícia e aceita Jesus. Então o espírito dela é recriado, o corpo continua o mesmo, mas ela agora recriada com o espírito, ela pode curar-se a si mesma, determinando a saída do mal. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Já fomos criados para isto, para nós fazermos boas obras e elas também
também serem feitas em nós, porque diz a Bíblia que não se ata a boca do boi que debulha. Ele não está falando do animal, está falando de nós. Nós que estamos debulhando a palavra, fazendo a obra de Deus, não temos a boca aberta. E se você não faz, você está errado. Você tem parente que, se morrer hoje, vai para o lago de fogo e enxofre. Não nasceu de novo. Jesus disse: só pode entrar no céu quem é nascido de novo. Se você está quase, tem que aceitar Jesus para você poder então entrar no reino de Deus. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou. Meu irmão, estão preparadas. É só a gente crer que Deus vai nos abençoar. Espero que hoje, na hora da oração, você creia para sair daqui de cabeça erguida. Agora vou mudar de vida. E domingo, sábado que vem agora, esse sábado agora, 9, 14 e 18, no sábado, e domingos, 3 reuniões no sábado. Domingo tem 7, 9 e 11 comigo, com o pastor Jaime, 14, 16, 18 e 20 horas, Santa Ceia. Ninguém pode ficar sem comer do corpo de Cristo e beber do sangue dele, porque senão você não tem parte com ele. Ele falou isso, está lá no Evangelho de João. Então nós vamos vir aqui para poder tomar posse da bênção, e é dia que você vai se assumir. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus te preparou para que andássemos nelas. E aí ele continua falando, eu vou te dar só o versículo 11, aqui diz o seguinte: portanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios, pagãos, na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão feita pela mão de homem, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel espiritual, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Oh, glória a Deus, você está pertinho da sua bênção. Vamos ver a novela da vida real agora, coisa boa, e em seguida nós vamos orar com você, em nome do Senhor Jesus. Por favor, maestro. Os movimentos repetitivos levaram Neuza a sofrer com intensa dor nos braços, que a impediam há cerca de 3 anos de ter uma vida normal. Por causa do trabalho, muito esforço. Era uma dor assim insuportável, né? Uma dor que era ardente, assim, sabe? Parecia assim que estava rasgando a pele. Tinha uma dor nos braços, né? Uma enfermidade do trabalho contínuo que ela fazia as higienes dela, assim, tudo, ela tinha dificuldade. Eu passava muito dificuldade para movimentar, tomar banho. Fui no médico, ele me deu alguns remédios e não me disse o que era. Ela chegava ruim mesmo, muita dor. E aí sempre ela gostava de lavar a louça, então nesses dias de dor ela não conseguia fazer. Eu não dormia direito, né? Vira para um lado e virava para outro, doía. Amanhecia o dia com dor, ia trabalhar. Ela sempre, não, Deus vai me curar, não preciso de médico. Ela é muito de orar, muito de se ungir com óleo. Além de eu ter essa luta dos braços, né? Apareceu mais um problema no ouvido direito. Sabe quando a gente bota uma coisa no ouvido para tampar, para não escutar nada? Era assim, depois dava um estouro assim, sabe? E não ouvia direito. Ela tinha dificuldade para ouvir e sentia dores também. Do ouvido eu acabei não indo no médico. A única coisa que eu passava era um óleo assim, sabe? E determinava. Mas era coisa, não sei o que era, que aliviava, mas voltava de novo. Ela foi indo nos cultos, foi nas reuniões em Porto Alegre com o missionário. Pela fé, né? Eu ia indo, quando eu ia nas reuniões, eu determinava. Eu não aceito, Deus não me botou no mundo doente, eu não nasci doente. Determinada a ficar curada, Neuza não perdia nenhuma campanha do missionário R.R. Soares em Porto Alegre. Até que em agosto de 2022, ela recebeu a primeira bênção. Ele chamou quem sofria de dor nos braços. E eu fui na frente, eu orei e recebi a minha cura. Comecei a levantar os braços lá, eu estava curado. Depois eu me esqueci da dor. E faz todo o serviço, faz serviço em casa também, lava, cozinha, limpa a casa, tudo. Os movimentos que ela não fazia, ela faz hoje, ela faz faxina. Depois de 2024 veio mais a cura do meu ouvido, culto do missionário também.
Mostra para Deus assim o desentope ouvido. Assim. Se é num só, mostra um. Se é os dois, você mostra os dois, né? Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, coloca nesses dedos o teu poder de desentupir os meus ouvidos. Como ministro do Evangelho, eu amarro todo espírito de surdez, de barulho, que está neste ouvido, e eu ordeno: você vai sair. Coloquei a mão no ouvido e orei com ele, e ele terminei junto com ele e recebi a cura. Tinha um tampão no meu ouvido, assim, ó. Quando fala, fecha o ouvido. Aí deu um estalinho, assim, até a cabeça me doía. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem, graças a Deus. Hoje eu posso confirmar que a minha esposa, ela ouve bem, escuta bem, não precisa falar alto, coisa assim, para ela ouvir, que ela ouve tranquilo. A gente conversa tudo, ela não reclamou mais, porque Deus curou ela já. Graças a Deus, hoje eu estou curada, não tenho mais nada, minha saúde está perfeita. Deus não faz a obra por metade, Ele faz completa. E vamos aplaudi-lo, né, pessoal? Então, daqui a pouco vamos ter essa oração. E eu quero que você também use a fé para Deus operar em nome de Jesus. Ele não muda, pessoal. Ele é imutável, ele simplesmente é incansável. Ele está pronto 24 horas por 7. Os 7 dias na semana, às 24 horas, você pode confiar nele, e isso todo sempre, não para. E nós vamos daqui a pouquinho clamar os céus. Deixa eu falar sobre o patrocínio dos nossos programas. Até o dia 18, todo mês, a gente tem compromissos grandes. E se você não ajudou, você que é patrocinador, ajude, porque nós estamos precisando. E você que ainda não é patrocinador e não sente a chamada, então não é com você que eu estou falando, nem vou tentar convencê-lo. Porque isso aqui é um pacto que eu fiz com Deus há 47 anos, quando eu comecei na televisão, e disse: Senhor, eu nunca vou forçar ninguém. Se eu precisa falar com a pessoa, ela sentir até a quantia. E até ontem nós nunca deixamos de pagar os compromissos. Temos honrado. Então, se você tem a chamada, você sabe a quantia. Não, eu tenho desejo, mas não sei. Então, você não foi chamado. A hora que você sentir a quantia. E por que o senhor fala isso? Porque está escrito na Bíblia: Deus não é Deus de confusão. Jamais Ele ia fazer isso com você. Eu vou pedir os irmãos para levar esses 2 papéis para quem sente a chamada. Aqui é a inscrição. Você preenche seus dados aqui, entrega a ele, que eu vou orar por você. E aqui você coloca o seu pedido de oração. Aquele pedido, que isso aqui é uma aliança. Deus não manda você fazer nada sem fazer a parte dele. E ele diz em 2 Coríntios 9:10, é ele que dá a semente ao que semeia. Se ele chamou você, ele dá a semente. Não é a sua semente, é a dele na sua mão que você vai plantar. E como é que ele vai me dar? Não sei. Talvez você ia ter um prejuízo, não teve. Um dia ele vai mostrar a você como é que ele é verdadeiro. Então, você vai pegar e vai preencher e vai colocar aqui esse pedido de oração. O mesmo pedido você faz aqui, esse fica com você, para você não esquecer de orar também. Você é a pessoa que deve orar. Eu vou concordar com você a oração. Aqui estão os bancos credenciados e aqui está uma oração que eu fiz ao excelso Deus. Você pode pegar agora em nome do Senhor Jesus. Enquanto eles estão pegando, vamos agora à primeira pergunta, maestro. Missionário, Deus recebe todo tipo de oração? Não é todo tipo. Oração de incredulidade ele não recebe. Oração sem fé não chega diante de Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. E Ele quer se agradar da gente. Segunda pergunta. Missionário, por que as pessoas continuam fazendo sacrifícios se Deus já se sacrificou por nós? Pois é, né? E não tem na Bíblia, vá lá e faça não, mas tem gente, cada um acha de jeito, né? O nosso sacrifício que nós vamos fazer é o fruto dos nossos lábios que adoram o Senhor. Aí nós temos que nos sacrificar, estudar na Bíblia, melhorar, porque ficar repetindo a coisa para Deus todo dia, você gostaria que repetisse só uma palavra para você? A dele até pode, porque a nossa palavra é veículo de comunicação, a
dele é espírito e vida. Se ele repetir para você todo dia, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te sara, aí você vai crescer nessa palavra. Mas falar com Deus a mesma coisa, vamos mudar um pouquinho, pedir sabedoria a Ele, né? A gente não é papagaio que só sabe repetir o que falavam. Nós temos uma mente, um coração para poder criar palavras e enaltecê-lo. Vamos agora abrir o coração. Missionário, tenho me sentido culpado por deixar uma enfermidade abalar minha fé. Sinto fortes incômodos nas costas e por causa deles me afastei ainda mais da igreja e deixei de servir a Cristo. Quero voltar a contribuir com a obra, mas admito estar fraquejando diante desse problema. Como devo prosseguir para ter minha saúde e vida espiritual restaurada? É vir à igreja, observar o que está sendo pregado e ficar meditando naquilo, que Deus vê a sua sinceridade. Aí Ele vai abrir, você vai conseguir a fé e acabou. A bênção é sua. E também lendo a Escritura Sagrada. Agora, não fica tentando imitar a oração de ninguém, não. Você tem que fazer com a sua boca, que vem do seu coração, para ser um verdadeiro filho seu que você está apresentando a Deus. A oração é um filho que você apresenta a Ele. Vamos ficar de pé que nós vamos orar agora. Pessoal, o pastor Jaime já está chegando e eu quero clamar os céus por você agora. Concentra a sua fé. Pai, entramos em oração agora para resolver situações. Pai, eu te peço que o Senhor me dê agora boca para orar a Ti e ao pastor Jaime, meu Deus. E que ele saiba usar o tempo, porque o Senhor vai fazer maravilhas hoje. Como ministro do Evangelho, eu diante de Ti paraliso toda a ação do inimigo. E digo a vocês, espíritos de enfermidades, de doenças, de dores, de problemas insolúveis, problemas conjugais, vocês têm de sair dessas pessoas agora. Isso é ordem. Vocês vão bater em retirada. Começa orando sério agora. Concentra a sua fé. Fala com Deus. Estamos repreendendo agora o mal da sua vida financeira, o mal da sua vida conjugal, o mal de qualquer parte do seu corpo agora. O espírito de doença, mal, saia dessa pessoa agora. Chega comigo agora para nós tomarmos posse dessa bênção. Diga assim bem alto: em nome de Jesus. Mais alto agora, hein? Em nome de Jesus. É agora, hein? Em nome de Jesus, sai todo mal. Em o nome do Senhor Jesus, eu entro na oração, uno a minha fé com a fé de todos. Levante a sua voz, fale com autoridade, diga ao mal: saia, vai embora, no nome de Jesus. O câncer lá no intestino saiu daquela, sai agora, a metástase do câncer. Nós estamos em oração esse dia por essas pessoas e o poder de Deus está operando. E eu digo: neoplasia maligna, vai embora agora. Metástase do câncer vai embora, células cancerígenas desapareçam em nome de Jesus Cristo. Oh meu Deus, vem com teu fogo, vem com a tua mão forte, vem com teu poder libertador nessa pessoa que está perdendo a visão, com a catarata, com glaucoma, com uma doença degenerativa, com sequelas da diabetes. Eu digo: cegueira vai embora, cegueira total, parcial, saia desta pessoa em nome de Jesus. Barulho no ouvido, purgação no ouvido, dor no ouvido, sai agora. Tontura que essa pessoa está tendo, toda hora está com uma tonteira. Eu digo: sai, vai embora, vem nessa fé. O mal que está na garganta desta pessoa, nas vias aéreas, nas vias respiratórias, nós exigimos, nós ordenamos que vá embora. Não pode ficar, não pode continuar agora. Toda cardiopatia, essa pessoa está com uma arritmia severa, uma dor no peito. Levante as mãos, diga: obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Amém.